Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa última catequese sobre as três virtudes teologais. Nós vimos já sobre a fé, sobre a esperança, e hoje nós vamos ver a terceira e última virtude teologal, a virtude da caridade. Essa virtude da caridade, todas as três, na verdade, possuem a Deus como objeto. Essas três virtudes são virtudes sobrenaturais que são infundidas em nós, em nossas almas, através do batismo e que nos capacitam a Deus. Elas nos permitem, então, entrarmos em contato com Deus, nos unirmos a Deus através da crença, pela fé. Nós acreditamos em Deus, nós esperamos em Deus com a virtude da esperança, nós esperamos de Deus a recompensa da vida eterna, a salvação. E hoje nós vamos ver a terceira virtude teologal, que é a virtude da caridade. Essa virtude é aquela que São Paulo fala que vai ser a única coisa que vai permanecer para toda a eternidade. A fé vai desaparecer, a esperança vai ser realizada, e uma vez realizada, já não esperamos mais nada, porque vamos possuir a Deus e a salvação. No entanto, a caridade que nós começamos nessa vida, nós vamos levá-la para toda a eternidade. Tudo passa, menos a caridade. Essa permanece para sempre, como São Paulo disse na carta aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. E essa virtude da caridade, ela tem a ver com aquilo que nós chamamos de bem. Ser caridoso é ser bom. É uma propriedade do ser das coisas. O próprio Deus se intitula o bem supremo, o bem perfeito, infinito. Deus é caridade, Deus é amor, está dito na Sagrada Escritura. E como Deus é amor, essa propriedade da caridade tem a ver com desejar o bem a outra pessoa, a querer o bem e a fazer o bem, tanto a si mesmo, como ao próximo e como ao Criador. Então nós vamos iniciar hoje a nossa investigação sobre a virtude da caridade. Como é do nosso costume, nós vamos começar analisando a caridade em versículos da Sagrada Escritura. Depois nós entramos diretamente no Catecismo de São Pio X para vermos qual é a doutrina católica a respeito dessa virtude teologal chamada caridade. Então, a primeira característica da virtude da caridade na Sagrada Escritura é que a caridade, ou o amor, como uma das suas premissas, que Deus cria. Deus é amor e Deus cria. O amor gera vida. O amor é comunicação. No caso de Deus, a comunicação de Deus é a criação. Na eternidade existia somente a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, esse amor que existia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo transborda. Deus quer comunicar vida, a sua vida divina, dar existência ao universo inteiro. Por isso, lá no livro Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todo o universo. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E esse ato de criar, de tirar do nada algo que não existia e dar a existência, é um ato de amor. O amor é uma ação de quem possui liberdade, possui a capacidade de escolha, de decidir, de intencionalidade. O amor é praticado por pessoas que têm a virtude e o dom da graça de agir segundo a sua liberdade e a sua vontade, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua ciência. E Deus cria. Deus criou o céu e a terra, ou seja, os seres espirituais e materiais. Nós vamos ver também que em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 37, vai falar assim que Deus, depois de criar o universo, Deus elegeu um povo, escolheu os patriarcas dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó. Aí vai dizer assim: Deus amou teus pais, que são os patriarcas, e depois Deus elegeu a sua posteridade, que são as tribos de Israel, o povo eleito. Tirou então deles, do Egito, que estavam escravos naquele povo, pela força do seu poder. Então também é um ato de amor de Deus, o fato de não só criar, mas também de escolher um povo e os seus filhos, a partir de seus patriarcas,
E Deus faz uma ação libertadora na vida desse povo, retirando eles da terra do Egito. Esse amor é um amor de eleição, de predileção, em que Deus vem ao encontro do seu povo e se revela e o liberta. Também em Deuteronômio 10:15, diz assim: não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor. Então está novamente destacando que Deus se apegou ao povo de Israel. Foi ali, naquele povo, que Deus se manifestou, Deus se revelou. Deus elegeu Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel, e foi dessas 12 tribos, depois, mais tarde, que o próprio Cristo, o Verbo Divino, se encarnou no seio da Virgem Maria. Deus elegeu, então, os descendentes dos patriarcas, esse povo, dos quais vós, entre todas as nações. Então, o povo de Israel, mesmo existindo várias nações, foi o povo de Israel que Deus escolheu para se manifestar de modo mais pleno, perfeito. Em Jeremias 31:3, vai dizer assim, que Deus disse: amo-te com amor eterno, por isso a ti estendi o meu favor. Então é Deus quem vem declarar o seu amor ao seu povo, ao povo de Israel, ou no qual ele escolheu, elegeu, se revelou para libertá-lo e salvá-lo. E agora, o amor também, sua outra característica, que além de ser um amor criador que liberta, que elege, ele é um amor gratuito. Deus age com gratuidade. É Ele que toma a iniciativa de amar por primeiro. No livro do Deuteronômio 7, versículo 7, Deus diz assim: não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ou seja, não dependia da grandeza do povo de Israel, mas, ao contrário, Deus escolheu Israel porque era o menor de todos, o mais fraco, o mais pequeno. Foi Deus quem gerou, prometeu a Abraão que se tornariam maiores que as estrelas do céu, a partir de um único homem, que é Abraão. E Deus o escolheu justamente por ser o mais fraco de todos. Outra característica do amor é que ele é misericordioso. A misericórdia tem a ver com se compadecer do miserável. É inclinar o coração àquele que está na miséria, na fraqueza, no sofrimento. E o amor é isso, essa compaixão de Deus. No livro de Oséias, o profeta 11, versículo 1 a 4, diz assim: Israel era uma criança e eu já a amava. Era uma criança porque começou pequena. Deus escolheu um homem e desse homem gerou um povo numeroso. E Deus já amava Israel desde pequeno, quando era poucos membros. Depois, mais tarde, do Egito, chamei meu filho. Mas, quanto mais os chamei, mais se afastaram de mim. A desobediência do povo, a dureza de coração. E Israel, então, acabou oferecendo sacrifícios aos Baals, aos ídolos, e queimaram oferta a esses ídolos. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como quem tira da boca uma rédea e dei-lhes alimento. Então Deus dizendo que Ele está cuidando Israel, mesmo quando Israel era ingrato, pecador, idólatra, que traía o seu Deus verdadeiro pelos ídolos. Mesmo assim, Deus cuidava com amor, com laços de caridade e alimentava o seu povo. Outra característica do amor é que o amor castiga, mas por misericórdia. Então, o amor tem a ver com o bem. E o bem é a intenção do castigo. Quando Deus castiga, corrige o seu filho, é para retornar o filho ao bom caminho, assim como todo pai corrige seus filhos. Em Oséias 14, 1 a 9, Deus diz assim: volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Então, as escolhas más de Israel tiveram consequências que fez com que Israel caísse. Muni-vos de palavras, de súplicas e voltai ao Senhor. Perdoai
todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Então, Deus ensinando que o povo devia orar, pedindo perdão a Ele. E em Provérbios 3:11, Deus disse: Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho a quem muito estima. Então, a repreensão, a correção, não é um ato de vingança de Deus, de ódio ao filho, mas é um ato de amor. A correção que um pai realiza com o filho tem a finalidade de educar, retornar o filho ao bom caminho. Outra característica da caridade é a manifestação desse amor através da encarnação do próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ali está manifesta a caridade de Deus, o amor de Deus pela humanidade, a prova concreta de que Deus ama a humanidade, não criou o universo e largou as suas próprias consequências. Em Romanos 5, versículo 8, São Paulo diz assim: Eis uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Então, qual que é essa prova? Quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, inimigos de Deus, Cristo Jesus, que é Deus, morreu por nós, deu a vida por nós. Então, São Paulo está dizendo que essa é a maior prova de amor de Deus, que deu a vida por seus inimigos, que somos nós, pecadores. Em João 3, versículo 16, também vai dizer assim: De tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, que é o Verbo eterno de Deus, que ajudou a criar o universo. Ele se encarnou, veio a esse mundo e deu a vida, como disse São Paulo, né? Morreu por nós pecadores. E São João vai dizer assim: para que todo aquele que crê em Jesus não pereça. E se perecer não é uma morte física, é a morte eterna. São João está dizendo que todo aquele que crê em Cristo não pereça eternamente no inferno, mas de Cristo receba então a vida eterna, a salvação eterna. E também no Evangelho de João, agora capítulo 10, versículo 17, diz assim: O Pai me ama, Jesus dizendo, né? O Pai me ama porque dou a minha vida para depois retomar. Então Jesus declarando o amor do Pai por ele, porque Jesus se sacrificaria, doaria sua vida para depois retomá-la na ressurreição. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 10, o apóstolo vai dizer assim: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Até agora há pouco nós estávamos falando do amor de Deus por nós. Agora o apóstolo vai dizer para nós amarmos-nos uns aos outros, porque esse ato de amar, o amor, ele vem de Deus. E tudo o que ama, nascido de Deus e conhece a Deus. Então a forma de dizer que ama a Deus é aquele que nasceu de Deus, que conhece a Deus, ama. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor, o que é? É o bem. O amor é desejar o bem, é querer o bem, e é fazer o bem ao próximo, a si mesmo e a Deus. Esse é o amor, esse é o que constitui a caridade. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único. Essa, então, é a manifestação do amor de Deus, a encarnação de Jesus, para que nós vivamos por causa dele, né? Por ele, por Jesus. Nisso consiste o amor, não em termos nós, humanos, amado a Deus, mas em termos ele, Deus, nos amado. E nos amou como? Enviando o seu Filho para expiar os nossos pecados. Então esse é o motivo, a finalidade da encarnação de Jesus: expiar os nossos pecados, ou seja, nos perdoar, nos salvar, nos libertar da condenação. Isso é o amor de Deus. Agora, outra característica do amor humano é uma resposta, então, a Deus. Deus nos amou por primeiro e nós devemos, então, responder a esse amor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim:
o mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse, então, é o mandamento principal, o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus, que é o bem supremo, a fonte de todos os dons, todas as graças, o dom da vida, o dom da salvação. Tudo vem de Deus, tudo existe por causa dele e tudo retorna para ele. É uma questão de justiça que Deus seja amado, seja cultuado, reverenciado, de todo ser do ser humano, né? Com todas as suas potencialidades. E no livro de Josué, capítulo 22, versículo 5, vai dizer assim: Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Aí vai dizer o mandamento: amar o Senhor, vosso Deus, e andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a Ele. Essa é a finalidade suprema, unir-nos a Deus, que é o que acontece conosco quando nós permanecemos na amizade de Deus e nós morrermos na amizade com Deus. Nós vamos receber então essa união perfeita da vida divina, da vida trinitária, servindo-nos de todo o vosso coração e com toda a vossa alma, ou seja, entregar toda a sua vida, amar a Deus em todas as suas forças, tudo aquilo que constitui a tua alma, sua inteligência, sua vontade. Em Mateus 22:36, alguém pediu para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, então, que é Deus, respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Jesus, então, repete aquele mandamento dado por Deus no Antigo Testamento a Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é o amor a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito. Esse é o maior mandamento. E depois ele vai dizer que existe um segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, São Paulo então vai dizer: acima de tudo, revesti-vos da caridade. Por quê? Porque a caridade é o vínculo de toda a perfeição. A caridade une. O ódio, as rixas, as divisões, as insídias dividem. E o amor une. Por isso que Deus é uno. A Trindade, apesar de ser 3 pessoas, é um único Deus. É um vínculo da perfeição. Os motivos do amor, então. Por que motivo devemos amar? Aí o primeiro motivo, São João, apóstolo no Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo que nós acabamos de ler um pouco acima, e que traz também o motivo do porquê do amor, por que amar a Deus. Porque Deus amou primeiro, dando seu Filho para que nós sejamos salvos. E isso é um motivo muito grande de nós sermos gratos a Deus. É uma questão de justiça que nós o amemos de volta, com todo o coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Em Romanos 8:32, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Deus Pai, que não poupou seu próprio Filho, mas o enviou ao mundo, mas que por todos nós entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus é o bem supremo, Deus é bom, Deus é Pai, Deus nos ama, Deus nos deu o seu próprio Filho, e será que Ele não vai dar coisas, tudo que Ele puder dar para nós? Se Ele entregou até o próprio Filho? Em Gálatas 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Eu vivo, mas já não sou eu, é o Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui o apóstolo Paulo está cumprindo aquele mandamento que Deus deu no Antigo Testamento: entregar toda a vida a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. É a perfeição da caridade, amar a Deus e amar ao próximo. Efésios 1:5, no seu amor, o amor de Deus, né? No amor de Deus, predestinou-nos para sermos adotados como filhos, seus
por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Ou seja, foi livremente que Deus Pai escolheu que nós, criaturas humanas, nos tornássemos filhos adotivos de Deus por união ao seu único Filho, que é Jesus Cristo, que é eterno, que é Deus com Ele. É um ato livre de vontade de Deus e, por isso, o amor, um ato livre, gratuito, de eleição. Efésios 3:19. Conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. São Paulo também dizer assim que essa caridade, esse amor de Cristo, que levou ele a se entregar numa cruz para salvar a humanidade, é algo tão grandioso que chega a ser assombroso, que desafia toda a capacidade de entendimento nosso, de conhecimento. É algo divino, que só Deus conhece seus planos, seus próprios pensamentos. A primeira carta a João, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo vai dizer que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Conhecer e crer, né? A verdade e a fé, e desse amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Perceba que há uma ligação direta entre conhecer e amar a Deus, entre observar a sua palavra, pôr em prática esse amor. Se você vive o amor, se você ama de fato, Deus permanece contigo e você com Ele. E depois, outra característica do amor na Sagrada Escritura é que o amor se manifesta nas boas obras. Não é só um sentimento, um desejo de fazer o bem, mas é uma prática também. Em Lucas 7:47, Jesus disse: seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas o que pouco se perdoa, pouco ama. Então o gesto, a obra dessa mulher que foi perdoada por Jesus, foi demonstrar muito amor, com gestos, com obras, em gratidão pelo muito que ela tinha sido perdoada. Ela tinha uma dívida muito grande com Deus por causa dos seus pecados, e o perdão de Deus fez com que ela fosse mais generosa no amor, na gratidão pelo dom que ela recebeu, que foi o dom do perdão. João, capítulo 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Perceba que Jesus põe a regra do que seja o amor a Ele. Não basta dizer Senhor, Senhor, e continuar vivendo uma vida de pecado, desafiando a Deus, seus mandamentos, uma vida dupla, falando palavras bonitas e vivendo uma vida falsa. Quem ama Jesus de fato, guarda a palavra de Jesus. Guardar a palavra de Jesus não significa memorizar a Sagrada Escritura na cabeça. Guardar a palavra de Cristo significa pôr em prática, observar os mandamentos. Jesus vai dizer assim: se você guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E nós, então o Pai e o Filho, viremos a essa pessoa que guarda a palavra de Deus e nele faremos a nossa morada. Então a Santíssima Trindade habita no coração de quem ama Jesus, de quem crê em Jesus e de quem obedece a sua palavra. É a própria caridade. Deus é amor, né? Deus sendo amor, aquela pessoa que ama está em comunhão com Ele e observa a palavra de Cristo. Primeira carta a João, capítulo 2, versículo 5. Aquele que guarda a sua palavra, a palavra de Cristo, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Novamente, a questão da prática da palavra de Deus, da observância do mandamento. É assim que conhecemos se estamos com Jesus, né? Com Ele. Estamos nele, praticando. Ou seja, se converter da má vida, abandonar o pecado, abandonar a malícia, as traições, os adultérios, a maldade, a difamação, a calúnia, todo tipo de pecado, e observar de fato a palavra de Deus, isso sim é amar a Deus. Primeira carta a João 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas no entanto odeia o seu irmão, tem brigas, intrigas com o irmão, essa pessoa é mentirosa. Porque Deus criou as duas pessoas, criou todas as pessoas, né? Como você pode estar em amizade com o Criador se você odeia uma criatura dele, onde Deus está presente? Então a pessoa que odeia o irmão é mentiroso.
não ama a Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê com os próprios olhos, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então, a forma com que Deus avalia o nosso amor a Ele, tanto as nossas virtudes quanto os nossos defeitos e vícios, nós os praticamos no irmão, na pessoa, no próximo. É a forma como nós podemos pôr em prática os dons e as virtudes no próximo, amando ou odiando. E quem odeia não ama a Deus. Na primeira carta de João, 5, versículo 3, o apóstolo vai continuar dizendo assim: Eis o amor de Deus. Em que consiste então o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Pratique então os mandamentos de Deus. Largue o pecado e observe a palavra de Cristo. E seus mandamentos não são penosos. Para quem ama, todo fardo é leve. Se você ama Deus, é fácil observar os mandamentos. Se você tem dificuldade de observar os mandamentos de Deus, é porque o teu amor por Deus é muito pequeno. Se você de fato amasse a Deus, você observaria suas palavras com alegria, sem muito peso, sem muito sacrifício. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vai dizer assim Jesus: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É preciso tomar uma decisão radical por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que Deus está muito acima da criação. Deus está acima de tudo aquilo que Ele criou. O universo todo é nada em comparação com o próprio Deus. Se nós amarmos mais a obra de arte do que o artista, mais aquele que serve do que aquele que é o Criador, nós somos ingratos e injustos, e por isso nós nos tornamos pecadores, e nisso consiste o pecado, trocar o Criador pela criatura. Os apegos às riquezas nessa vida faz com que nós nos esqueçamos que Deus é nosso Senhor. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 7, ele vai dizer dessa luta que existe no interior do ser humano, porque o desejo da carne que está em nós, essa tendência ao pecado, a se apegar às criaturas, ao prazer, ao poder, é hostil a Deus, ou seja, é contrária a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus. É o egoísmo, é a própria vontade nossa que nós queremos realizar, buscar o prazer, a vanglória, o orgulho, as posses, os bens, a fama. Tudo isso são coisas que nós tentamos tirar de Deus, roubar a glória de Deus e os dons que Deus concedeu com nós para nós usarmos. Nós fazemos dessas coisas o nosso Senhor e trocamos o Deus verdadeiro por ídolos, como o dinheiro, como as posses, como o prazer. E o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: os adúlteros, aqueles que traem os seus votos de fidelidade, traem seus companheiros, não sabeis que o amor do mundo é abominável para Deus, por Deus? O que é esse amor do mundo? É colocar o mundo, as coisas desse mundo acima do amor a Deus. E isso é abominável por Deus. Deus abomina quem põe outras coisas, o seu coração em outro lugar que não seja nele. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se automaticamente inimigo de Deus. Portanto, se você diz que ama Deus, mas ama o mundo, o pecado, as festas, as bebedeiras, o sexo desregrado, a imoralidade, as traições, a busca de poder, de dinheiro, você se põe automaticamente como inimigo de Deus. No teu coração você não consegue servir a dois senhores. A quem você está incensando, a quem você está cultuando, na verdade. A primeira carta a João, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Depois use as coisas do mundo em função de Deus. E se alguém ama o mundo, não está nele, nessa pessoa, o amor do Pai. O amor de Deus não está nessa pessoa que ama o mundo. O mundo aqui não significa a natureza, a criação de Deus, significa essa cultura do pecado, do sexo livre,
do apego ao dinheiro, a ganância, o egoísmo, daquela pessoa que vê o próximo passando necessidade e não socorre nas suas necessidades. Tudo isso é o espírito do mundo, do egoísmo. Agora o amor como característica de amor ao próximo. Em Mateus 7,12, Jesus vai dizer assim: tudo o que vocês querem, então, que os homens vos façam, vocês então tomem a iniciativa e façam a eles. Você quer receber o bem das pessoas? Faça o bem e faça a todos. Você deseja ser servido? Pois bem, sirva você a eles. Você gosta de ser prejudicado? Se não gosta, então não prejudique ninguém. Esta é a regra de ouro. Jesus vai dizer que essa regra constitui toda a lei e os profetas, ou seja, é um resumo de toda a Bíblia do Antigo Testamento, está nisso, em fazer o bem, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a ti. Mateus 19:19. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que Jesus deixou. Primeiro, honrar o pai e a mãe, e depois o amor ao próximo como a ti mesmo, que está dentro daquele mandamento que foi dito antes. Mateus, capítulo 22, versículo 39. O segundo mandamento, então, é semelhante àquele, e constitui-se em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ver a presença de Deus no próximo. É o próximo o alvo, o local onde nós desenvolvemos nossas virtudes, nosso amor a Deus. Deus quer que nós mostremos o nosso amor a Deus no próximo, na pessoa do próximo. João 13:34. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. E como foi que Jesus amou? Morrendo, dando a vida por nós, pelos seus amigos. E é dessa forma que ele pede que nós nos amemos uns aos outros, dando a nossa vida pelo próximo. E João 15:12-17, novamente Jesus vai falar do mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então a régua para nós sabermos como devemos amar os nossos irmãos é olhar para Jesus. É do modo como Jesus amou que nós devemos amar. E o modo como Jesus amou, basta a gente olhar na Sagrada Escritura, como ele fez, ensinando a verdade, guiando no caminho do bem, curando as enfermidades, expulsando os demônios, pastoreando as pessoas, conduzindo-as para o bem, para a salvação e dando a vida, se necessário, por elas. Foi esse o modo como Jesus amou. E é isso que Jesus pede de cada um de nós. Jesus vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Então é o modo que ele amou, dessa forma, dando a vida. Ele vai dizer mais: vocês, os apóstolos, são meus amigos. Perceba que tem uma condição. Nós vamos ser amigos de Jesus se nós fizermos o que ele mandou. Para nós sermos seus amigos, então nós temos que fazer isso que ele fez: amarmos uns aos outros, dando a vida por ele. Se nós fizermos isso, nós de fato seremos seus amigos. Aí ele vai dizer assim: se vocês obedecerem o que eu estou falando, então já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então Jesus sempre volta no mandamento do amor. Em Romanos 13, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, um conselho que ele dá, uma orientação à comunidade: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Ou seja, amem uns aos outros. Fiquem sempre naquele sentimento que você está devendo, que você precisa amar mais, recompensar mais o próximo com caridade, com ajuda. Porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Perceba que o apóstolo Paulo também, assim como Jesus,
diz que todo o mandamento resume todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Também o apóstolo Paulo confirma, dizendo que o amor cumpre toda a lei. Porque quem ama a Deus, cultua a Deus, observa o seu mandamento. Quem ama a Deus, guarda o dia do repouso, guarda o domingo, vai até a missa. Quem ama a Deus não troca a celebração da missa por uma festa, por um jogo de futebol. Quem ama a Deus não troca, não desonra os seus pais. Quem ama a Deus não mata, não rouba, não adultera. Quem ama a Deus não cobiça a mulher do próximo, não calunia ninguém. Quem ama a Deus, então, observa toda a lei de Deus, porque ama. Aí São Paulo vai dizer assim, os preceitos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que o amor é a obediência perfeita, porque faz o bem, cumpre os mandamentos. A caridade não pratica o mal contra o próximo, porque a caridade é o bem em ação. Nós pensamos o bem da pessoa, nós falamos bem da pessoa, nós ajudamos a pessoa. Então a caridade é o bem, não o mal. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Nós não vamos prejudicar nossos irmãos. Na primeira carta aos Coríntios, então, tem o hino à caridade do apóstolo Paulo, em que ele vai falar que a caridade é a única coisa que vai restar dessa vida. O bem que nós fizermos, o amor que nós tivermos feito, nós cultivamos em nossa alma, são as boas obras que nós vamos levar para toda a eternidade. Tudo vai passar menos a caridade. E São Paulo vai dizer assim: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, nessa vida, né? Essas três. Porém, a maior delas é a caridade. E essa permanece para sempre. Depois você pode ler esse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que é o hino à caridade, onde São Paulo vai descrever o que significa amar, o que significa ser caridoso. E outra característica do amor é a sinceridade, ou seja, a verdade, a pessoa que é sincera. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, vai dizer assim, que a vossa caridade não seja fingida, mas que vocês de fato amem uns aos outros. Aborrecei ao mal, ou seja, detestem o mal, e apeguem-se vós solidamente ao bem, que é a caridade, né? O bem é a caridade. E na carta aos Efésios, também o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1, ele vai exortar a comunidade então, dizendo: eu, que sou prisioneiro por causa do Senhor Jesus, que leveis vocês então, né? Então vocês, Efésios, leveis uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados, sem fingimento, então que seja uma vida sincera, de fato, não seja fingida, uma falsa conversão, uma falsa caridade, uma falsa devoção, né? O apóstolo quer que sejam sinceros, dignos. E a primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz assim, que em obediência à verdade, perceba que Deus revelou a verdade e o apóstolo está dizendo que ele obedece essa verdade. Isso é fé. Tendes purificado em vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. A fé, então, na verdade, leva então a purificar nossas almas. Por meio do quê? De um amor fraterno, ou seja, entre nós, irmãos da comunidade. Ele vai continuar dizendo assim: amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente de fundo do coração. Isso é um amor verdadeiro, não é um amor fingido, é um amor sincero. E ele, o apóstolo até usa a palavra ardente, não é uma caridade fria, indiferente, mas uma caridade fervorosa, que brota do próprio coração, que seja sincero. Na primeira carta a João, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim: meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Não basta dizer que ama, chamado de meu amor, mas praticar atos que significam amor, atos de caridade. E outra característica do amor é que ele é desinteressado. Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles.
ou seja, sem buscar recompensa, né? Esta é a lei e os profetas. É aquele versículo que nós acabamos de ler. Em Lucas 6, 31 a 34, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Perceba que o cristão precisa transcender as simpatias e antipatias naturais da natureza, porque até os pagãos têm amizade um com o outro, têm um amor natural uns pelos outros, aqueles que lhes simpatizam. O cristão, no entanto, é chamado a um amor perfeito, que envolve não só os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, mas também aqueles que você tem dificuldade de amar, os inimigos, aqueles que os perseguem. Nós também estamos chamados a desejar o bem a essas pessoas e a fazermos o bem sempre que tivermos oportunidade. Pois o mesmo fazem também os pecadores, ou seja, aqueles que selecionam as pessoas que devem amar. Se emprestais àqueles que esperais receber de volta, que recompensa vocês merecereis? Também os pecadores emprestam para receberem outro tanto. Então, o cristão deve fazer o bem sem esperar recompensa, inclusive emprestar muitas vezes coisas ou dar sem esperar receber de volta o objeto emprestado. Lucas 14, 12. Se deres alguma ceia, não convides os teus amigos, Jesus falando, né? Nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas você, então, quando deres uma ceia, não convide os teus conhecidos, aqueles que você ama. Convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm como te retribuir. Mas tu receberás a recompensa, então, diretamente de Deus na ressurreição dos justos, ou seja, no paraíso. Então, Deus vai recompensar quem age com amor, com caridade, com aqueles que estão passando necessidades nessa vida. Não só os familiares e amigos, mas aquelas pessoas que não têm nada e não podem te recompensar. Primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o seu interesse, mas os interesses do próximo. Como seria diferente o mundo se todos fizessem isso, né? Observassem esse conselho do apóstolo Paulo. Buscar o interesse do próximo, não a si mesmo. E uma característica do amor agora é que o amor é universal. Ou seja, deve ser direcionado a todos os seres humanos, não somente aos cristãos, não somente aos bons, mas a todos. Mateus 5,46 é o próprio Jesus quem diz: se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Ou seja, o amor é universal, não só para aqueles que nos amam. Gálatas 5,13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, entretanto, dessa liberdade com o pretexto de prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos chamados à liberdade, mas para fazer o bem, para escolher as coisas boas, para servir o próximo, para amar o próximo. Foi para isso que Cristo nos libertou. Gálatas 6:2. Novamente, a caridade ao próximo. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo. A caridade fraterna, novamente, o auxílio, a ajuda ao próximo, para cumprir o mandamento de Deus. Primeira carta a Tessalonicenses 5,15. Vede que ninguém pague o outro mal por mal. Lembra aquela passagem que Jesus falou no Evangelho de Mateus, em que se alguém te dá um tapa na face direita, ofereça ao outro lado, né? Se alguém te pega o manto, entregue também a túnica. Ou seja, não retribua ninguém o mal com o mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Ou seja, não só dentro da comunidade cristã, mas também com todos os pagãos. Com todos devemos ser bons e caridosos. 1 João 4:20.
Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus que não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Novamente, o irmão, o amor ao próximo, presente nesse mandamento do apóstolo João. E, por fim, a última característica do amor, é que o amor deve ser também aos inimigos, não somente aos que fazem o bem, mas também àqueles que nos perseguem, que nos causam dano. Mateus 5,44, Jesus dizendo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Acho que Jesus resumiu todo o ensinamento nessa frase, né? Uma missão difícil de ir contra essas nossas tendências da nossa carne, do nosso egoísmo, que nós tendemos sempre a proteger a nossa identidade, né? Nós nos sentimos injustiçados e muitas vezes nós nos revoltamos contra o próximo, contra as pessoas que nos perseguem e nos causam dano. E Jesus nos pede para que nós amemos, façamos o bem e oremos por essas pessoas que nos causam mal. Mateus 6,14. Porque, se vocês perdoam aos homens suas ofensas, o Pai Celeste também vos perdoará. Mas, perceba, se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. E ninguém entrará no céu, ninguém vai se salvar sem ser perdoado por Deus. Ou seja, se nós não perdoamos o próximo, independente de quem seja, que nos causou algum mal, alguma intriga, se nós morrermos na inimizade com algum irmão, nós não somente estamos em inimizade com o próximo, mas também com Deus. E nós não receberemos, então, o perdão, a misericórdia divina, se nós não praticarmos a misericórdia com o próximo. Assim como no Pai Nosso nós rezamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós mesmos nos impomos esse fardo de perdoar o próximo. Romanos 12,14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Ou seja, não joguem praga, não amaldiçoe, não desejem mal a ninguém, mesmo aqueles que estão perseguindo você. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Não é fácil ser cristão, né? É totalmente oposto do espírito do mundo. Aplicai-vos então a fazer o bem, diante de todos os homens, sempre o bem a todos. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos, ou seja, não procure intriga com ninguém. Evidentemente vai surgir inimizades, assim como o próprio Cristo, que era inocente, arrumou inimigos. Mas não seja você o causador da intriga, das inimizades. Não vos vingueis dos outros. Não haja retaliação às injustiças sofridas. Caríssimos, deixai agir a ira de Deus. Ou seja, é Deus quem faz a justiça, não somos nós. Se você for injustiçado, o teu dever é rezar, amar e fazer o bem ao inimigo. Mas é Deus quem pode corrigir, agir contra a pessoa que te causou mal. Porque está escrito na Bíblia, então, na palavra de Deus, Deus dizendo, a mim cabe a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. É Deus quem faz justiça, não somos nós. Se o teu irmão tiver fome, mesmo que seja teu inimigo, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Procedamos assim, você amontoará carvões em brasa sobre a sua cabeça. Ou seja, muitos méritos, muitas graças você vai receber de Deus depois como recompensa pelo seu amor, pela sua caridade. Efésios 4:26. Mesmo em cólera, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Muitas vezes nós somos tomados pela cólera, pela ira, mas o apóstolo está dizendo, quando se acontecer isso com você, não peque. Não deseje o mal, não queira o mal do próximo. Que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, ou seja, o quanto antes procura tirar esse mau sentimento do seu coração. Peça perdão ao próximo e busque se reconciliar com ele antes do fim do dia. Não durma em inimizade com ninguém. 1 Pedro 3,19. Não pagueis mal com mal,
nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para abençoar, não para amaldiçoar, para que sejais herdeiro da bênção. Para ser salvo, então, abençoai, não praguejei. 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz ainda nas trevas. Portanto, você que se diz católico, cristão, praticante, no entanto está embrigado com alguém, odeia alguém, foi prejudicado, se sente injustiçado, deseja se vingar, você não ama o seu irmão, você está nas trevas e não sabe, você não está na luz. E por fim, o último versículo, 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Perceba que está ligado o amor a Deus e o amor ao próximo, e esse próximo inclui toda a humanidade. Se você odeia algum ser humano, você está odiando, está rompendo com o mandamento de Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que ama a Deus, ame também o seu irmão. E assim, nós concluímos essa panorâmica sobre os versículos que falam sobre o amor, sobre a caridade na Sagrada Escritura, nas suas mais diversas características, do amor. E agora nós queremos ver no Catecismo de São Pio X, então, como é a doutrina a respeito dessa virtude teologal chamada caridade. Então, São Pio X vai começar pedindo o que vem a ser, então, a caridade. A caridade é uma virtude sobrenatural. Como nós vimos anteriormente, também a fé e a esperança, elas vêm de Deus, são infundidas por Deus em nossa alma no batismo. É o Espírito Santo quem infunde, então, a caridade em nossa alma. E por essa caridade, nós amamos a Deus por si mesmo, por Deus ser o que Ele é, e sobre todas as coisas. Ou seja, nós amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele ser bom, por Ele ser quem Ele é, e também essa virtude nos concede a graça de amarmos ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então perceba que está incluído aqui os 2 mandamentos que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o amor de Deus sempre é prioritário, é maior, vem em primeiro lugar. Por isso, no final, São Pio X fala assim: amar o próximo por amor a Deus. Nós não amamos o próximo por ele mesmo, seria idolatria. Nós amamos ao próximo por causa de Deus, por amor a Deus. Por que motivo, então, devemos amar a Deus? Tem alguma finalidade? Pio X vai dizer assim, que nós devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem. Ele é bom, portanto, Ele merece ser amado. Não é sacrifício algum nós retribuirmos o bem que Ele é e que Ele faz com o nosso amor. Ele é infinitamente bom e perfeito. Além disso, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Ele é bom em si mesmo e nos ama. E a prova nós vimos na Sagrada Escritura, que foi a demonstração plena desse amor de Deus, enviando o seu Filho único ao mundo. E pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. Nós recebemos tudo de Deus, A vida, a família, os alimentos, o ar, a saúde, todas as coisas vêm de Deus, tudo é dom dele. Como se deve amar a Deus? Sabemos que devemos amar a Deus, mas como? De que modo? São Pio X vai dizer assim, que Deus deve ser amado sobre todas as coisas. Ou seja, tudo é criatura dele, tudo é inferior a ele. Portanto, ele merece ser amado acima de tudo. E, como está na palavra de Deus também, São Pio X vai dizer assim, que nosso amor por Deus deve ser de todo o nosso coração. Todo significa todo. Ou seja, não deve dar lugar a dinheiro, a relações afetivas, que põem as nossas relações humanas acima do mandamento de Deus. Com toda a nossa mente também. Ou seja, pensarmos em Deus, buscarmos a palavra de Deus em primeiro lugar, acima das nossas opiniões, estar com o pensamento voltado a Deus, a memória de Deus sempre presente em nossa vida. E também com toda a nossa alma, com todas as nossas potências da alma, nossa inteligência, nossa vontade, nossas emoções, e também com todas as nossas forças,
Tudo isso é amar a Deus, o modo como nós devemos amar a Deus. E agora São Pio X vai falar de cada uma dessas características. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer colocar Deus em preferência, preferi-lo a todas as outras criaturas que Ele criou, mesmo as mais grandes, mais caras, mais perfeitas. Mesmo que tivesse um anjo perfeitíssimo diante de nós, nós devemos amar mais a Deus. Mesmo que nós amemos as nossas mães, nossos pais, o esposo, a esposa, os filhos, Deus é preferível a tudo isso. Deus está acima de tudo. Estar disposto a perder tudo antes de ofender a Deus. Antes de cometer um pecado do mais leve possível, nós devemos estar dispostos a perder tudo, a saúde, perder emprego, perder nossa própria vida, antes que ofender a Deus, porque Deus é bom e é digno de ser amado e deve ser respeitado. É assim que as pessoas que amam fazem, respeitam. Deixar tudo para amá-lo, se for necessário. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, Ele estar acima de tudo, à frente de tudo e em primeiro lugar. O que quer dizer amar a Deus com todo o nosso coração? Significa consagrar-lhe todos os nossos afetos, todos os nossos sentimentos, nossos desejos, nossos anseios, deve ser Deus, em primeiro lugar. O que quer dizer, então, amar a Deus com toda a nossa mente? Significa dirigir a Deus, então, todos os nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós empreendemos na nossa vida, no nosso dia a dia, o nosso pensamento primeiro, motivacional, que nos faz acordar, que nos faz buscar o nosso dia a dia, nossas coisas, tem a Deus como fundamento e motivação principal. O que quer dizer, então, amar a Deus com toda a nossa alma? Significa que nós consagramos o uso de todas as nossas potências da alma. E quais são essas potências? A nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso querer, nosso livre-arbítrio, nossos afetos, nossas ações, tudo para fazer a vontade de Deus, viver segundo Deus, segundo o seu mandamento. Próxima questão. O que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças? Amar a Deus com todas as nossas forças quer dizer esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele. Ou seja, esse esforçar-se, esse dedicar-se, gastar energias para crescer no amor a Deus e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim, finalidade, o amor de Deus e o desejo de lhe agradar. Fazer a vontade de Deus, Isso significa essa força, esforçar-se. Por que devemos amar ao próximo também? Então devemos amar o próximo porque por amor a Deus, Devemos amar o próximo por amor a Deus porque Ele o manda. Deus mandou que nós amemos uns aos outros. Não é opcional, é um mandamento. Quem quer se salvar precisa amar o próximo. Porque todo homem é a imagem de Deus. Deus criou e é a sua imagem e semelhança que Ele criou. Portanto, nós devemos amar um ao outro, que todos nós trazemos em nossa alma, em nosso ser, em nossa pessoa, a imagem e a semelhança do Criador. Somos obrigados a amar também os inimigos? Nós vimos na Sagrada Escritura, os apóstolos dizendo, o próprio Jesus, que nós devemos amar também os nossos inimigos. E São Pio X vai dizer assim, sim, nós somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos, e porque Jesus Cristo o mandou expressamente. Ordem de Deus, ordem de Cristo. E a igreja obedece a Cristo, A igreja é o corpo místico de Cristo, por isso a palavra de Cristo e a palavra da igreja são uma palavra só, é a mesma palavra. Devemos amar também os inimigos. O que quer dizer amar o próximo como nós mesmos? Amar o próximo como nós mesmos quer dizer desejar-lhe, então, ao próximo, qualquer pessoa, e fazer-lhe também, tanto quanto pudermos, todo o bem que devemos desejar para nós mesmos, não lhe desejar nem fazer mal algum. Isso é amar o próximo, desejar o bem e evitar o mal do próximo, como a nós mesmos. Quando amamos a nós mesmos retamente,
Então, quando nós vamos amar de fato a nós de forma correta, nós amamos então retamente a nós mesmos quando nós procuramos servir a Deus e pôr nele toda a nossa felicidade. Hoje em dia se fala muito em amar-se, né? E nós devemos nos amar para amar o próximo. E São Pio X vai dizer que o amor a si mesmo significa que você deve procurar amar a Deus e buscar em Deus a sua felicidade. Se você não faz isso, você não se ama. Não é só se aceitar como você é. O amor significa uma busca, um serviço, né? Que tem a Deus como fonte e finalidade. Como se perde então a caridade, essa virtude que é infusa na nossa alma? Nós perdemos então a caridade quando nós cometemos qualquer pecado mortal. O pecado mortal, ele priva a nossa alma da graça santificante, nos priva da amizade de Deus. Então a caridade é perdida com o pecado mortal. Mesmo que a pessoa não perceba, não sinta na sua alma que ela está em pecado mortal, a sua caridade já se foi. Ela está em inimizade com Deus, está em estado de condenação. Portanto, o pecado é o grande inimigo que nos faz nos tornarmos nossos próprios inimigos e inimigos de Deus, porque nós nos condenamos a nós mesmos por nossas escolhas más, erradas. Nós desafiamos os mandamentos de Deus, né? Jesus falou que quem ama, guarda a minha palavra. Quando nós cometemos um pecado mortal, é porque nós não guardamos a palavra dele. Portanto, nós perdemos a amizade com Deus e por isso perdemos a caridade, essa virtude. E como então nós fazemos para recuperar a caridade? Nós recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus. O pecado é um ato de desamor, de desobediência, de rebeldia. E a nossa reconciliação com Deus vem com atos de amor. E qual seria o principal desses atos? O arrependimento. Arrependendo-nos dos nossos pecados e confessando-nos de forma correta, bem, né? De forma bem preparada. Então esse é o modo como nós recuperamos a amizade com Deus e a caridade. Com arrependimento, confissão e atos de amor depois para reparar o nosso pecado cometido. Então assim nós concluímos as 3 virtudes teologais. Como nós vimos, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que foram infundidas em nossa alma no batismo. Essas virtudes ficam em nós. Essas 3 virtudes nós levamos nessa vida porque elas têm a Deus como nosso objeto. Nós cremos nele, nós esperamos nele, nós pomos nossa confiança nele e, portanto, nós o amamos porque ele é digno de amor. E das 3 virtudes, a principal delas é a caridade, que ela é aquela que nos permite mantermos a nossa amizade com Deus, as boas obras, o desejar o bem, o fazer o bem. Então hoje nós concluímos as 3 virtudes e a semana próxima nós iniciaremos uma nova etapa do catecismo, que são as virtudes cardeais. Então Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, que Deus faça crescer em ti, na tua alma, essas virtudes infusas pelo batismo, que são a fé, a esperança e a caridade. Quando nós crescemos na fé, a nossa caridade por Deus também aumenta, também a nossa esperança. Que a tua alma seja cada vez mais agraciada com essas 3 dons, com essas 3 virtudes, para que o teu amor por Deus cresça cada vez mais. Quanto mais nós amarmos a Deus nessa vida, mais nós seremos felizes no céu. Quem pouco amou, será menos feliz no céu. Portanto, que a glória que nós esperamos em Deus seja plena. E para isso precisamos viver uma vida cheia do amor de Deus nessa vida, de amor ao próximo. Que São Pio X interceda por nós, por nossas famílias, por cada um de nós, para que nós possamos viver sempre na comunhão, na amizade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.